Então, o que é a nossa escola austríaca? O nome escola austríaca já é problemático. A verdade é que existem pelo menos 3 escolas austríacas. O que define a escola austríaca? É a metodologia austríaca. Certo? Uma metodologia de estudo da economia diferente, por exemplo, da escola histórica, da escola matemática, de todas as outras escolas de economia que existem. É a ideia do individualismo metodológico sendo levada à sua fruição. A ideia de que você só analisa fenômeno social, reduzindo ele ao seu aspecto mais essencial, que é a escolha humana individual, e a partir daí deduzindo leis. Certo? Só que existem muitas formas diferentes de justificar, explicar e aplicar isso. A metodologia de toda e qualquer escola, ela nasce na filosofia. Ciência é filosofia aplicada. Se eu tenho uma teoria filosófica geral e aplico ela a um objeto de estudo, eu crio uma metodologia para estudar esse objeto de estudo. E dentro da escola austríaca, a gente vê 3 correntes filosóficas muito distintas, todas convergindo para o individualismo metodológico. A escola austríaca ela nasce com Menger e com aqueles austríacos de primeira onda, o von Bawerk, o von Wieser, eles eram fundamentalmente aristotélicos na filosofia. A grande influência filosófica do Menger era o Franz Brentano, um filósofo alemão, que era basicamente um fanboy do Aristóteles. O cara, ele era ínfamo, português está falhando agora. Ínfamo por de vez em quando andar de toga por aí, porque ele queria se sentir grego, e ele de fato foi um dos grandes revisores do Aristóteles, um dos caras que trouxe a essência do aristotelismo clássico para a filosofia contemporânea, para a filosofia pós-Kant, pós-dicotomia analítico-sintético e afins. Essa metodologia foi se tornando, aos olhos da academia, principalmente da academia alemã e austríaca, anticientífica. Por quê? Porque o paradigma científico, o paradigma filosófico no qual a gente vive hoje, é Hume e Kant, essencialmente. Kant com o idealismo alemão, que já é uma resposta a Hume com o empirismo britânico. E o aristotelismo não se encaixava em nenhuma dessas coisas. Você estava tendo o crescimento do positivismo lógico, do Círculo de Viena, do Círculo de Berlim, cujo critério de verdade, o critério de validação, era ou a verdade é matemática, ou é uma proposição analítica, no estilo kantiano, ou é usar conceitos para falar de conceitos e validar de forma dedutiva, puramente dedutiva, ou é uma verdade provisória, mais nos moldes do neopositivismo, do Karl Popper e afins, que é o quê? Temos uma verdade provisória, uma imagem provisória do mundo, ela deve gerar previsões, e enquanto essas previsões baterem com o modelo, essa verdade provisória é válida. Quando ela não bate mais, temos o surgimento de uma nova verdade provisória. A escola austríaca, a metodologia e a filosofia austríaca, com base no Aristóteles original, do Menger, não se encaixava nisso. Porque qual era a metodologia original dele? Era a ideia de que, a partir da observação, sem apriorismos, é possível induzir axiomas gerais da ação e, a partir dele, deduzir leis econômicas específicas, gerais e mais específicas. Então, não era um negócio puramente dedutivo e não era um negócio puramente indutivo, era uma mistura dos dois, era o que o von Bawerk chamava do método psicológico. É a ideia de estudar as margens. Como assim? Eu vou conseguir olhar para uma sociedade e falar: todo mundo dessa sociedade gosta de chocolate? Não. Eu posso falar que, na média, as pessoas gostam de chocolate? Sim, mas isso não me diz muita coisa sobre aquela população. O que eu posso falar é que existem níveis diferentes de gosto de chocolate. Existem indivíduos que estão em margens de valoração diferentes. Existe o indivíduo, por exemplo, quando o chocolate está a R$10 o quilo, vamos supor, que ele está na margem entre continuar comprando chocolate e não comprar mais. Em qualquer momento de qualquer economia, irão existir indivíduos nessas posições marginais. E o estudo dessas posições marginais, que é algo observável, não é a priori, mas que é majoritariamente dedutivo, era a metodologia do Menger. Como isso se tornou anticientífico, o Mises surge. E o Mises surge bem intencionado,
falando, olha, tem todo esse corpo de trabalho aqui que vai ser jogado no lixo, porque vai se tornar anticientífico, eu preciso adaptar ele à academia moderna. E o Mises não só adapta, ele sistematiza, ele é o grande sistematizador da escola austríaca. Ele pega um monte de ideias que estavam soltas em vários livros de vários autores diferentes e basicamente compila a ação humana, além de outros trabalhos dele. E só que o Mises muda essa metodologia e ele muda a filosofia por trás da escola austríaca. Ele se torna patentemente kantiano. E a metodologia austríaca, a partir do Mises, se torna 100% dedutiva, 100% a priorista e, como que se diz, toda dentro do paradigma de verdades analíticas kantianas. Agora eu não preciso mais da observação. O que eu tenho são categorias a priori de ação que independem da observação concreta e a partir das quais eu deduzo regras gerais da economia. Qual que é o problema disso? Se torna algo intocável. Se torna algo, como o próprio Mises falava, não falseável. E de fato, em um certo sentido, é não falseável. Se eu faço uma previsão usando a escola austríaca, e eu falho nessa previsão, isso não invalida a escola austríaca, isso não invalida o arcabouço de deduções e observações primárias da escola austríaca. Invalida a minha aplicação da escola austríaca. Só que ao quebrar essa relação com a observação e essa relação com a realidade, o Mises abriu espaço para você ter um castelo no céu, basicamente. Uma teoria que é muito bem construída, muito boa, só que está meio que imune a críticas de forma ruim. O Hayek, percebendo isso, vai tentar meio que fazer uma síntese da escola austríaca com o pensamento empirista. O Hayek era fundamentalmente um Humeano, ele não acreditava nessa história de dedução a partir de a priori, ele não acreditava nessa história de categorias a priori. O que o Hayek queria fazer era uma terceira forma de escola austríaca, uma escola austríaca Humeana, onde a gente é 100% empírico, só que a gente presta muita atenção no indivíduo. Tanto é que o Hayek ele vai reciclar vários conceitos da economia positivista, da economia mainstream, por exemplo, o equilíbrio. O conceito de equilíbrio econômico é um tabu para a escola austríaca, basicamente. Com boa razão. Não existe equilíbrio econômico, a economia é algo dinâmico, ela nunca está em equilíbrio. O Hayek vai pegar e vai tentar reciclar, não, mas um indivíduo específico pode estar em equilíbrio porque ele não quer realizar ações. E toda a teoria do Hayek vai ter como base a insuficiência do conhecimento humano. Porque os empiristas são basicamente filósofos cujo foco é a insuficiência do conhecimento humano. A gente só pode ter certeza dos sentidos, qualquer coisa a partir daqui é especulação. E o Hayek ele vai reconstruir a praxeologia, reconstruir a escola austríaca, falando basicamente de como é que o individualismo metodológico, lida com a sua incerteza. Tanto é que a defesa da liberdade do Hayek é basicamente a ideia de que a gente nunca acerta. Tem como a gente saber se a gente acertou? Como é que a humanidade progride? A gente é livre, vai errando e aprendendo com os erros. Que é bem diferente da ideia do Mises e bem diferente da ideia do Mengele. Então a gente aqui tem 3 escolas austríacas diferentes. Dá para você falar que o Rothbard é meio diferente do Mises também, porque ele já traz o tomismo aristotélico. Ele tenta voltar um pouco às raízes. O Rothbard faz muita coisa. Ele tenta criar uma praxeologia política também, que é algo necessário e que os intelectuais austríacos contemporâneos meio que deixaram largado. Tudo economia, ninguém estuda ciência política direito. Você tem os caras, o Bloch e afins, o Hoppe, o Gianluca Lorenzon. O Lorenzoni tem um livro interessante sobre como que o socialismo democrático sempre leva ao socialismo totalitário, que eu acho que é ciência política, mas ninguém nunca fez uma ação humana, ninguém nunca fez uma ação humana da ciência política com base na praxeologia, mas isso é outro assunto. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma tentativa relativamente recente. O fundador da nova escola austríaca, o Antal Fekete, ele morreu há 3 anos atrás, infelizmente. Eu já estava velhinho, nunca consegui conversar com ele, porque na oportunidade que eu tive ele já estava bem gagá, então não seria algo legal.
mas basicamente um matemático e economista húngaro, o Andal Fekete, ele olhou para a escola austríaca e falou: gente, o Mises é um puto intelectual, mas ele trouxe certos problemas para a escola austríaca. Ele trouxe o apriorismo para a escola austríaca, que era fundamentalmente contrário às ideias originais do Mengele. E por mais que o Mises seja um gênio e tenha conseguido fazer muita coisa com isso, isso leva a certas distorções na teoria. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como isso leva a distorções na teoria de valor, na teoria monetária e na teoria de crédito e de ciclos de crédito. Qual que é, começando pelo começo, qual que é a grande diferença na teoria de valor missiana para a teoria de valor mengeliana? Só olhar um pouquinho o bico. Basicamente, a grande diferença é na derivação da ideia de valor. Como é que eu sei que existe algo chamado valor para eu começar a falar sobre isso? Para o Mises, que é um a priorista, valor já está implícito, a ideia, o conceito de valor já está implícito no conceito de ação proposital. Se eu tenho uma ação proposital, então de forma automática, a priori, eu tenho valor. Quem age de forma proposital, age para alcançar alguma coisa. Senão não seria uma ação proposital, seria uma ação reflexiva, uma ação vegetativa, que o Mises chama. O problema é que a visão de valor que vem disso não fala sobre a relação entre percepção e realidade. O Mises ele exclui, com a ideia de valor subjetivo dele, a ideia de que nem toda valoração é igual uma à outra. Como assim? O que o paradigma missiano está preocupado? Pessoas escolhem coisas. Pessoas têm valores. E o ideal para a economia é que a gente não faça julgamentos de valor sobre esses valores. Para a economia misiana, para a escola austríaca misiana, a escolha de alguém comprar chocolate para comer é fundamentalmente igual à escolha de alguém comprar uma pedra para comer. A pessoa tomou essa escolha, o que você faz é analisar as consequências econômicas dessa escolha. Uma pessoa vai comprar chocolate, outra pessoa vai comprar pedra. Tá, mas a pessoa que comprar pedra para comer vai morrer. Aí já estamos falando em ética, já estamos falando em filosofia, saímos do campo da economia. O Menger, não. Ele tinha uma teoria bidimensional do valor. O Menger, como é que ele chega na ideia de valor? Não é através de categorias a priori. É através da observação direta. Eu percebo o fenômeno do valor em mim mesmo. Eu percebo que agora eu estou com sede, eu olho para esse copo e falo, esse copo tem valor. Se eu precisasse pagar 5 centavos para beber, ao invés de andar ali para pegar água no corredor, eu pagaria. Eu estou percebendo o valor na minha ação. E observando as ações dos outros, nada de apriorismo, observando as ações dos outros, observando que elas parecem ser guiadas da mesma forma que a minha ação é guiada, eu posso inferir que esse fenômeno ocorre nelas. Só que perceber o próprio fenômeno do valor é perceber que às vezes a gente valora errado. É perceber que eu posso dar valor a esse copo porque eu acho que tem água nele e eu pego ele para beber e não tem água. Eu dei valor. Mas existem duas dimensões na valoração. Existe a necessidade que eu quero suprir, a necessidade que eu quero saciar, e existe a correspondência das minhas crenças do que pode saciar essa necessidade com a realidade. Então, já na teoria de valoração, a gente tem algo muito mais julgador pelo lado do Menger. O Menger ele tinha um conceito que é extremamente interessante do bem imaginário. Que é o quê? É o bem que possui valor econômico de curto e médio prazo, porque eu acredito que ele vai suprir uma certa necessidade, mas que na realidade não vai suprir essa certa necessidade. E o Menger não só ele tinha esse conceito que é completamente impensável para o Mises, não só impensável, o Mises descarta isso como um problema para a teoria econômica, como ele já deixava subentendido que isso era um possível caminho para a gente ter uma definição objetiva de civilização. Para o Menger, quanto mais civilizada uma sociedade se torna, mais a valoração dos indivíduos corresponde de fato à realidade. Menos bens imaginários existem.
o que é, no mínimo, um critério interessante para a gente poder ter uma avaliação normativa com base praxeológica de culturas, de sociedades. Mas, quando a gente vai falar em termos estritamente econômicos, isso vai ter uma diferença substancial entre a teoria do Mises de moeda e de crédito e a teoria do Menger de moeda e de crédito. Qual que é a definição misiana e hayekiana também, nesse ponto os dois concordam, de moeda? Alguém gostaria de se arriscar respondendo? E aí, João, você sabe? Não precisa ser a definição exata que o Mises dá na página. Eu achei o cara agora, já peguei a pergunta. Justo. Qual que é o cara? O Adriano Janturco. O Jean Turco é legal, mas... Sim, é um livro pequeno, né? Sim. Mas nem o Jean Turco, se eu não me engano, se define como um economista austríaco. Sim. Ele é um entusiasta, ele é um economista normal, ortodoxo, que gosta da escola austríaca. Pelo que eu tive a oportunidade uma vez de conversar com o Jean Turco, há anos, e foi assim que ele se descreveu, pelo menos. Que inclusive há uns anos atrás, quando teve um grupo de estudos aqui, que eu li o texto do Gabriel César, inclusive, e ele usava uma questão mais de individualismo metodológico para análise política. Sim, também não mas é inserido no... Exato. E o Jean Turco é interessante, por exemplo, só para ter noção do horário. O Jean Turco, ele por mais que ele seja muito interessante, ele está longe de ter um tratado sistemático austríaco sobre a escola, sobre a política, basicamente. Mas isso é outro assunto também, outro PS. A definição do Mises de moeda é um bem hegemonicamente aceito como meio de troca. Como assim? Mises, imagino que vocês sejam um pouco confortáveis com a teoria austríaca da formação da origem da moeda. Basicamente, em uma sociedade de escambo, a gente tem vários problemas de confluência de interesse. Sabe? Se eu quero trocar 2 galinhas por 3 cachorros, eu preciso achar exatamente uma pessoa que tenha 3 cachorros e queira trocar eles por 2 galinhas, enquanto que se talvez eu trocar ele por as galinhas por um jarro de azeite, eu possa trocar esse jarro de azeite de forma melhor por cachorros no futuro. A gente expande o arco de trocas diretas e, conforme a gente faz isso, a gente seleciona bens que são bons em fazer isso, bons em mediar a troca. Não sei se vocês já perceberam como tem um espaço para uma divergência séria entre a valoração, a ideia do Mises e a ideia do Menger. Para o Mises, a valoração é 100% subjetiva, ou pelo menos, por que importa para a economia, a valoração é 100% subjetiva. Não existe moeda ruim selecionada de forma voluntária. Se uma sociedade seleciona de forma natural, sem intervenções estatais, isso já é um problema que eu imagino que seja óbvio, intervenções estatais em sistemas econômicos sempre geram resultados subótimos, mas se uma sociedade escolhe uma commodity ou qualquer outra coisa, um token, um símbolo, um pedaço de papel, o Hayek é até mais radical nisso do que o Mises. Se uma sociedade, de forma espontânea, escolhe uma moeda, essa é a melhor moeda. Não existe mais análise em cima disso. Para o Menger, pode ser um bem imaginário, que está sendo tratado como moeda, mas não tem as características objetivas necessárias para ser moeda. Aqui a gente tem uma divergência gigantesca. O Menger nunca pôde responder ao Mises, porque ele veio antes, mas ele, nos princípios de economia, ele deixa muito claro isso, que há uma propriedade específica de certos bens que torna eles boas moedas. A capacidade de ter e manter o mesmo valor ao longo do tempo, ou se aproximar disso da melhor forma possível. O Menger ainda é meio primitivo nisso. Ele não tinha os termos que a gente tem hoje para falar sobre isso. O Antal Fekete, ele vai olhar isso e falar, olha, o ideal é que a gente retorne ao Menger. Vamos pegar a obra do Menger, as ideias originais do Menger,
aplicar tudo que a gente já aprendeu com o desenvolvimento da escola austríaca até hoje, nisso e consertar os problemas do apriorismo missiano. Porque, de fato, se existem fatores objetivos que tornam um bem uma boa moeda, e as pessoas podem escolher outro bem de forma voluntária por causa de crenças erradas como uma moeda, isso é um problema que precisa ser estudado. O que o Fekete vai fazer com a obra do Menger? Ok, uma boa moeda é um bem que mantém e retém valor ao longo do tempo, certo? Como é que a gente define isso de forma objetiva? Ou, pelo menos, traz uma definição ainda mais precisa disso? Olhando o mercado, o Fekete, o mercado real, a parte empírica de observar mercados, o Fekete vai perceber uma coisa que o Mises não leva em consideração. Todo bem. O Mises, como é que ele fala em preços? Quais são as construções imaginárias do Mises em relação ao preço? É o preço de repouso final e o preço de repouso parcial? Basicamente, o Mises ele vai falar que todo preço, que a forma como o Mises pensa preço na economia, é um preço que se movimenta, sobe e desce de acordo com pressões de mercado. Certo? O Fekete, olhando para mercados reais, assim como o Menger olhava para mercados reais, ele vai perceber que, na verdade, existem dois preços de mercado. Na verdade, o Menger já falava disso, dos preços marginais. Se eu tenho chocolate, vamos usar o mesmo exemplo para sempre agora. Se eu tenho bastante chocolate, eu preciso me financiar, continuar financiando a minha empresa para ela poder continuar operando e produzindo chocolate. Eu preciso de dinheiro, eu tenho chocolate para vender. Eu vou no mercado e eu preciso vender. Eu vou ter um preço. Provavelmente um preço um pouco mais baixo. Se eu sou alguém que gosta muito de chocolate, e cara, não sei, eu tô grávido, tô com desejo e preciso comprar chocolate. Eu vou no mercado. Eu vou encontrar o mesmo preço que o cara que precisa vender chocolate vai encontrar no mercado? Não. Porque o indivíduo marginal com o qual eu vou trocar não é o mesmo. O cara que está vendendo, ele vai pegar o comprador marginal para comprar. Eu vou pegar o vendedor marginal para me vender. O vendedor marginal é o cara que quase não quer vender. Mas se eu pagando o suficiente, ele vende. O comprador marginal não, é o cara que quase não quer comprar. Mas eu oferecendo um preço barato o suficiente, eu compro. Então, em todos os mercados a gente tem esses dois preços. Os preços marginais. E essa é a forma mais precisa que eu encontrei até hoje de pensar mercados. É jogar fora essa ideia de um preço, ainda que seja um preço que varie de forma dinâmica com as pressões do mercado, e pensar sempre em termos de preços marginais. A gente vê isso nos mercados hoje em dia, a não ser em mercados de commodity. Por quê? O que é commodity? É um bem homogêneo feito para a venda do consumo em massa. Certo? Ou seja, os bens são homogêneos. Se eu planto milho e você planta milho, tem milho. Não tem o milho do Bill e outros milhos. É milho. Logo, se houver esse spread entre o preço mais baixo e o preço mais alto, o que pode acontecer? O que tem espaço para acontecer? Pode chegar um empreendedor, comprar no preço mais baixo e vender no preço mais alto. E isso faz o quê? Reduz o spread. Mais empreendedor. Spread vai para baixo. Uma vez que eu chequei, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o mercado de cobre esses tempos. E o bid-ask spread, que a gente chama, o bid é esse preço. O bid é o preço, isso varia de autor para autor, mas normalmente o bid é o preço mais alto, o ask é o preço mais baixo dos dois preços marginais. O bid-ask spread é esse intervalo entre os preços, é o spread entre os preços que serve de possível lucro para um empresário. O bid-ask spread do cobre, só para vocês terem uma noção, é 0,0004 centavos de dólar por onça de ferro. É muito, muito, muito baixo. Então, por quê? Porque o mercado está saturado de empresário, está saturado de empreendedor que faz esse spread. Se surge um spreadzinho, eles abaixam. O que o Fekete vai identificar?
O que é manter valor? É eu comprar a um preço e vender ao mesmo preço. Certo? Se eu comprei a um preço ou a um valor, vendi pelo mesmo preço, pelo mesmo valor, porque o preço a gente pode pensar em termos de moeda que está perdendo valor, mas o preço relativo entre essa mercadoria e todas as outras mercadorias. Se um bem mantém isso ao longo do tempo, ele mantém o seu valor, ele é objetivamente uma boa moeda. Quer ele seja selecionado pelo mercado ou não. E hoje em dia, normalmente, ele não é porque o Estado intervém bastante, mas vamos chegar nisso ainda. Ou seja, temos um critério para moeda boa e moeda ruim. O bid-ask spread e a manutenção de um bid-ask spread baixo ao longo do tempo. Certo? Qual é o problema com commodities tipo o cobre? O bid-ask spread é sempre nulo, só que o preço do cobre varia. Então ele é uma péssima moeda. Já o ouro e a prata não. E é por isso que a nova escola austríaca, pegando essas ideias do Menger, vai ser extremamente metalista. Não metalista de forma dogmática, é possível que no mercado futuro os bid-ask spreads mudem, sei lá, vai que a gente descobre, descobrir muito ouro, vai que a gente descobre quantidades inacreditáveis de ouro com baixo custo de extração, sabe? Ferrou o mercado de ouro, ferrou o bid-ask spread do ouro. Você vai falar do ouro digital? Eu nunca vou falar em ouro Do digital. Bitcoin? O Bitcoin, posso falar dele, porque ele é um ótimo exemplo de moeda escolhida que não mantém valor. O bid-ask spread do Bitcoin é gigantesco. Objetivamente, ele é uma péssima moeda. Quem gosta de brincar de cassino com o Bitcoin, ótimo, seu dinheiro, bota onde você quiser e convenhamos que o mercado atual para qualquer coisa está meio maluco. Então, pode até ser que o Bitcoin seja um bom investimento, mas ele é uma péssima moeda. Por quê? Porque o que eu quero é que a minha moeda mantenha valor, não que ela ganhe valor. Mas não é bom eu ter um ativo que ganha valor ao longo do tempo? É a minha moeda, quando eu quiser eu gasto, mas ela está aqui na minha mão e eu estou ganhando valor. Olha que maravilha. Não é bom? Não. Imagina você... o que é extremamente importante que surge de um sistema monetário? Um sistema de crédito. A partir do momento que eu tenho uma moeda minimamente estável, eu posso emprestar e pegar emprestado essa moeda a taxas de juros. O que acontece se eu pego um empréstimo em Bitcoin ou qualquer outra cripto ou qualquer outro ativo que não tenha essa estabilidade, esse bid-ask spread inexistente e o preço relativo a todos os outros bens estáveis? O que acontece se eu pego um empréstimo nisso e ele sobe? Me endividei 10 vezes mais do que eu estava planejando me endividar. E agora eu me ferro, eu quebro, e o cara que me emprestou quebra também, porque eu vou ficar inadimplente. O Miss Brasil decaiu, foi mal aí, Hélio Beltrão. Hélio Beltrão que é muito gente boa, eu tive a oportunidade de palestrar com ele mais cedo esse ano, num evento do ARI lá em São Paulo, lá em Rand Institute. Mas assim, ele não é um intelectual. Ele é um grande articulador e tal. A hora que ele chutou os intelectuais do Miss Brasil, virou um negócio estranho. Mas, PS. Eu acho que esses cursos têm o seu valor, porque esse entendimento geral já é interessante. É melhor do que eu não entender. Sabe? Pelo menos você vê o governo descendo a taxa de juros e fala, não acredito, vou rolar de novo. Deixa eu tirar meu dinheiro do Brasil. Sabe? Agora não tem mais como tirar o dinheiro do Brasil, porque todos os bancos centrais estão fazendo isso de forma meio coordenada. E a tendência é que no futuro a gente tenha o Banco Central Mundial, o FMI já está produzindo isso desde 2008. Eles estão com a criação de uma moeda, o SDR, o Special Drawing Rights, que é tipo uma moeda feita de todas as outras moedas relevantes, uma cesta de moedas, porque aí quando o dólar quebra, pelo menos a Libra segura. E aí eles vão precisar, óbvio, de um banco central global para administrar isso e regulamentações econômicas globais para fazer isso funcionar. Vai ser chato. Vai ser bem chato e quem vai mandar provavelmente vai ser a China, porque eles estão ganhando mais espaço nesse comitê. Então, não tem muito para onde fugir. Só que tem como a gente se blindar. E é isso que é genial da nova escola austríaca.
esse novo entendimento e essa rejeição do apriorismo, da ideia de que a gente não pode fazer previsão, somos derivações de axiomas a priori, portanto infalciáveis e, portanto, a ação humana é, em última instância, imprevisível. Isso é muito conveniente para um acadêmico, mas porque você fica incriticável e você mantém o seu cargo ad eterno. Mas para a pessoa que está tomando risco no mercado, de maior ou menor escala, isso é extremamente insuficiente. Por rejeitar esse apriorismo, a nova escola austríaca, o Fekete, e principalmente nesse pedaço de ciclos econômicos, o Keith Wiener, na minha opinião, ele é o maior economista vivo hoje em dia. Surprise, surprise, ele não tem um cargo acadêmico, ele tem uma empresa de blindagem econômica e ele precisa acertar as previsões dele para ganhar dinheiro. Então, novamente, esse contato com o mercado é fundamental para o economista. Por mais que não seja a sua empreitada primária, é importante você ter esse contato. Mas qual é, então, como é que a nova escola austríaca pensa esses ciclos e como é que a gente pode observar essas coisas? Temos os dois preços, certo? Não vale a pena desenhar, acho que a mãozinha tá legal. E os preços de crédito reais ficam variando entre essas duas coisas, certo? Em um mercado livre, se ele cai demais a ponto de ficar mais baixo do que a preferência temporal do emprestador, o que acontece? Ninguém empresta, o mercado vai ter que se reajustar se ele quiser empréstimos e subir a taxa de juros. Se ele sobe acima da produtividade de quem toma emprestado, o que acontece? Ninguém toma emprestado, o mercado vai ter que abaixar a taxa de juros para cima, para manter a sua existência. O que acontece quando o governo abaixa a taxa de juros de forma artificial, abaixo da preferência temporal do indivíduo e, por razões legais, jurídicas, você não tem alternativa monetária? Porque só o que você pode usar como meio de troca é dívida do governo. Por que o indivíduo cria a moeda em primeiro lugar? Para manter valor. É um bem concreto, real, que mantém valor ao longo do tempo. Se o governo abaixa a taxa de juros abaixo da preferência temporal e você não tem como sair daquele sistema monetário, o que acontece? Você compra bens que mantêm valor de forma independente do sistema monetário. Você vai ter, por exemplo, todo mundo sabe, todo mundo tem um tio ou conhece um tio que compra o terreno. Esse é um ótimo exemplo disso. Ouro e prata, diamantes e afins. Outro exemplo disso. O grosso na economia disso é o quê? Empresas, principalmente corporações de grande porte, mas isso acontece na economia inteira, aumentando o seu estoque de bens inacabados. Então, assim, se eu sou um produtor de pneu, o que eu vou fazer? Vou aumentar o meu estoque de borracha. Eu já uso borracha, normalmente. Vou aproveitar que o juros baixou, tomar empréstimo, comprar um monte de borracha, a moeda vai perder valor. A moeda do Estado vai perder valor. Mas a borracha está ali, eu posso fazer pneu com ela. E se eu não quiser ficar estocando a borracha por muito tempo, eu jogo ela um passo à frente do processo produtivo. Eu arredondo a borracha. Não vulcanizo, não faço nada além disso, não termino o produto para vender, mas deixo ali. Eu crio estoques, eu expando o estoque. O que vai acontecer com uma economia inteira expandindo o estoque? O que acontece com o preço das coisas? Superprodução, tô brincando. Pior que não, é quase produção no caso. Todo mundo estoca para ficar ali engatilhado para jogar no mercado, só que não vale a pena jogar no mercado ainda. Por quê? Você comprou demais, você não vai vender tudo isso. Você literalmente comprou para estocar, para não perder valor. Mas com todo mundo comprando tudo para estocar, os preços sobem. Os preços subindo, o que acontece com a preferência temporal das pessoas? Se eu estou num ambiente, minha preferência temporal era tal que por 2% eu emprestaria meu dinheiro, ok? Só que eu estou num ambiente onde todos os preços de todas as coisas estão subindo. Pô, para não comprar agora antes que suba, eu preciso de 4%.
O governo abaixou a taxa de juros para baixo da preferência temporal e ele fez a preferência temporal começar a subir. E aí o que vai acontecer? O governo vai aumentando a taxa de juros. Já é tarde demais, os preços estão subindo, a preferência temporal está subindo abaixo. Ou está subindo também, acima dele. Então é aí que a gente tem um período de inflação e subida de juros simultâneo. E o que os economistas ortodoxos vendem? Você tem a inflação e os economistas do Banco Central sobem os juros para enxugar a moeda e diminuir a inflação. Ótima interpretação, super legal para eles. O que a gente vê na prática? Preços subindo e juros subindo ao mesmo tempo. Não é que eles estão enxugando, eles dizem que estão enxugando, a gente sabe que na prática o que o pessoal do Banco Central diz, do Copom diz, não vale muita coisa. E o que a gente observa é juros subindo e preços subindo. Então você tem um que se chama de positive feedback loop acontecendo. Ciclo de retroalimentação positiva, que é tipo uma microfonia. Sabe? Entra um barulhinho no microfone, o barulhinho sai no amplificador, entra de novo no microfone, sai mais alto no amplificador e você tem aquele negócio horrível que faz todo mundo abaixar a cabeça um pouquinho. É isso que acontece. A taxa de juros fica mais baixa que a preferência temporal, ela sobe a preferência temporal subindo, ela aumenta o quão absurdo é o spread entre a taxa de juros, como ela está e como ela deveria estar, a taxa de juros vai subindo e a preferência temporal vai subindo. Eventualmente, o que acontece? Você não tem mais ninguém tomando emprestado. A taxa de juros sobe tanto que ela passa a produtividade marginal. E aí o que acontece? Ninguém mais empresta. Os bancos precisam que essas pessoas emprestem. O que vai acontecer? Pô, se a gente ficar baixando a taxa de juros, o pessoal não vai querer emprestar, certo? Certo, mas a gente é o Estado. A gente não precisa de empréstimo das pessoas. Eu posso emprestar para mim mesmo. Emite mais título da dívida, vende mais título da dívida do Banco Central e acabou. Eu criei empréstimo onde não deveria, inundei artificialmente o mercado de empréstimos e abaixei artificialmente a taxa de juros. Qual é o problema? A taxa de juros já está acima da produtividade marginal. Da mesma forma que ela estava abaixo da preferência temporal e foi aumentando a preferência temporal, agora ela está acima da preferência temporal. E o que acontece? Para mim, que sou um investidor, é muito mais lucrativo eu liquidar tudo que eu tenho, todas as fábricas, todo o capital real que eu tenho, e investir em títulos. Por quê? Porque a taxa de juros está acima do meu retorno. Se eu vender tudo que eu tenho e botar em juros, eu ganho mais do que se eu manter a fábrica funcionando. O que acontece? A produtividade marginal diminui. Os empresários e a economia se tornam menos produtiva, porque está todo mundo lucrando, trocando capital por dívida, trocando capital por título. Então da mesma forma que a gente teve essa subidinha, agora a gente tem essa descida. Os preços caem, e é incrível porque é inflação que gera queda de preço. Por que os preços caem? Porque agora a competição entre as empresas não é mais para quem produz o melhor produto, não é mais uma questão de mercado, é uma questão de quem consegue se endividar mais. Por quê? Porque a taxa de juros está caindo. Toda vez que alguém entra no mercado, ele entra com uma taxa de juros menor do que a que eu entrei. Eu tenho literalmente uma competição feita para eu perder, porque eu entrei primeiro. O que eu preciso fazer? Me refinanciar a dívida a juros cada vez menores. Então a gente tem esse movimento de queda agora, de a produtividade marginal sendo destruída por uma taxa artificialmente alta e portanto caindo, e a taxa caindo, mas sem acompanhar. O que eu vou ter nas empresas? Essa competição por refinanciamento e não por lucro em si. É o que cria o fenômeno que a gente observa hoje das empresas zumbi. Mais de 20%, isso segundo dados do FMI, imagino que seja maior do que isso, mas segundo o FMI, mais de 20% de todas as empresas do mundo hoje vivem de refinanciamento. Não entra dinheiro novo na empresa. O que a empresa faz é conseguir se manter viva para pegar empréstimo, para pagar os empréstimos antigos, para pegar empréstimo do futuro. 20% do valor? De valor movimentado.
todo o valor movimentado por empresas 20% das empresas contadas em valor da empresa. Exato. No Japão chega a 90%. No Japão deve ser bem grande. Bem grande. O que vai acontecer? A taxa de juros eventualmente vai ficar negativa, que é o que a gente viu há uns anos atrás. Então a gente viu até pouco tempo atrás. Taxa de juros negativa, eu estou literalmente dando dinheiro para você me devolver menos. Porque a produtividade da economia está tão baixa que eu quero só garantir que os meus 100 vão virar 98 amanhã e não vão cair para 80. Essa é mais ou menos a época que a gente estava... Pré-pandemia? Pré-pandemia. 3, 4 anos atrás. Agora a gente está na terceira fase do ciclo de crédito. Que é o quê? O colapso da moeda. Como que se dá esse colapso? Isso é algo que é novo da nova escola austríaca, mas isso não está no Mises. Por quê? Porque o Mises não leva a política em consideração. É um fenômeno puramente econômico. Qual é a escolha agora? Ou a sociedade é tão controlada pelo Estado que o Estado consegue dar mais um calote e recomeçar a dívida, recomeçar o ciclo da dívida, como abaixando taxa de juros, depois ela vai subir, depois ela vai cair. Agora eu consigo suprimir a minha população, suprimir o meu mercado o suficiente para que eles não cobrem a dívida e eu recomece o ciclo, ou a população consegue se afastar da moeda. Existe no mercado de futuros existem dois estados onde você pode estar. Se você tem um spread positivo para comprar uma coisa e segurar ela para o futuro, isso se chama contango. Quer dizer o quê? Se eu compro alguma coisa, se eu tenho um lucro em vender alguma coisa e comprar ela no futuro, por exemplo, eu tenho milho, certo? Eu vendo milho, saindo do chocolate, droga, mas eu tenho milho. Se eu tenho milho e vale a pena para mim vender o milho agora e comprar mais milho no futuro, ou já comprar hoje milho futuro, o que o mercado está sinalizando? Que o milho está mais escasso agora do que ele vai estar no futuro. Isso se chama contango. No mercado monetário, de metais monetários, de ouro e prata, é o estado permanente da economia. Você não tem o backwardation, que é a alternativa. Por quê? Porque ninguém espera escassez de ouro e prata no futuro. A gente tem entre 80 e 90 anos de produção de ouro em estoque. Só pelo que a gente sabe. Existe uma métrica que se chama stock to flow, que é o quê? Se eu pegar os meus estoques agora de trigo, quanto tempo, com a produtividade atual, eu demoraria para produzir isso? O stock to flow do trigo é de 2 ou 3 semanas. A maioria das commodities é isso. Quando você vai para prata e ouro, você começa lá em décadas. Não tem escassez. E é isso que mantém o valor deles estável. Porque quando sobe um pouquinho, o pessoal vende e o preço cai. Porque eles têm infinito estocado. Quando cai um pouquinho, o pessoal compra e o preço sobe, porque eles sabem que eles podem estocar ad infinito. Não existe previsão de escassez no mercado de ouro. Qual que é o cenário contrário ao contango, ao cenário de está escasso agora, estará mais farto no futuro? É o que a gente chama de backwardation. Eu ganho dinheiro se eu comprar agora e vender no futuro. Por quê? Porque agora está menos escasso, o futuro vai estar mais escasso. Tem um spread. A gente não vê isso. Nunca se viu isso no mercado de ouro e prata. Até 2008. A partir de 2008, você começou a ter backwardations temporárias no mercado de ouro e prata. Que era o quê? O pessoal tomava um susto, falava, opa, esse é o colapso do dólar. Não vou mais trocar ouro por dólar, porque não vai valer a pena. O dólar vai valer zero. Então, eu espero escassez de ouro no mercado. Eu espero que no futuro ninguém vá vender ouro, trocar ouro por dólar.
Isso começou a acontecer de forma esporádica. O mercado ficava assim um dia, dois e voltava. Ficava assim um dia ou dois e voltava. Isso está ficando cada vez mais frequente. E o que a nova escola austríaca teoriza é que a forma como a moeda morre é com uma backwardation permanente de ouro e prata. Por quê? Porque são objetivamente as melhores commodities em termos de estoque de valor, objetivamente a melhor moeda, porque de fato, quando você vai olhar o preço relativo das coisas físicas a ouro e prata, eles quase não mudam. Eles só mudam, só correlacionam com variações estocásticas de produtividade. Por exemplo, você olha o preço de leite em ouro, ele fica igual, e aí ele inventa uma nova tecnologia e faz assim. Que no caso ele faz assim, fica mais barato, fica mais barato, fica mais barato. E o ouro e a prata se comportam assim. Então, qual que é a teoria deles? E que eu acredito também, e que eu estou vendo acontecer, é estranho ver isso. Cada vez mais a gente tem backwardation. Cada vez mais o mercado de ouro e prata, que se considera mais seguro que o dólar, porque é algo tangível e utilizável na indústria, ainda que seja extremamente pouco escasso, eles consideram que o dólar não vale mais a pena por questões de risco. Então ele para de trocar. Se esses caras param de trocar por tempo suficiente, que é o que a gente está vendo agora, o que acontece? Eles começam a firmar contratos em termos de ouro e prata. E o que acontece agora quando eu tenho duas moedas competindo, por mais que uma seja um mercado de nicho? O pessoal do ouro e da prata está trocando entre si, pensando em ouro e prata, e ignorando o dólar, mas o resto da economia está trocando em dólar ainda. O que acontece é que esses caras conversam com outros mercados. E eventualmente esse cara pode falar para o produtor de máquina dele: olha, eu não estou mais operando em dólar, agora eu só opero em ouro, futuro de ouro, prata, futuro de prata. Se você quiser trocar comigo, isso tem que acontecer. Pô, o cara que faz máquinas, maravilhoso, mas está entrando em colapso. Os preços estão completamente instáveis. É bom para mim trocar em termos de ouro e prata. O que acontece? Esses mercados adjacentes começam a migrar do dólar para o ouro e para a prata. E é quase como o efeito cantilhão reverso. É o que se chama da lei de Gresham. A moeda boa numa economia expulsa a moeda ruim. Você tem esse efeito de Gresham se expandindo até a moeda morrer. Até o preço de ouro em dólar se tornar incontável. E aí o dólar morre. É o que a gente já está começando a ver agora. O que os países estão fazendo em resposta ao uso do dólar como arma de guerra pelos Estados Unidos? Se afastando por dólar. O que sobra? Só vai fazer troca em yuan? Ninguém vai fazer troca em yuan. O governo chinês, o Banco Central chinês não é nem auditável, ele é auditado pela auditoria do governo chinês. Então, assim, ninguém confia naquilo ali. Não usar real? Euro? O euro está atrelado ao dólar. O dólar quebra, o euro quebra também, porque boa parte da dívida europeia está em dólar. Então, assim, das duas, uma. Ou a gente vai começar a trocar em yuan e quebrar, ou as pessoas vão, inclusive os estados, vão cada vez mais começar a trocar em commodity. E a gente já está vendo isso agora. E esse é o grande, a grande vantagem da nova escola austríaca. A gente tem observações empíricas que nos dizem em que pedaço desse ciclo a gente está. Se eu olhar, por exemplo, uma estatística sobre aumentos de estoques em empresas, e eu vejo que aquilo ali está aumentando e a taxa de juros está caindo, eu sei exatamente onde é que a gente está. Eu consigo quantificar o quão grande esses estoques estão comparados com o output produtivo da empresa. A hora que fica absurdo que o produtor de pneu tem tanta borracha, ele não vai mais comprar borracha, eu sei que a gente está próximo do fim da subida da taxa de juros e próximo da queda. Quando eu vejo que a economia começa a trocar capital por título de dívida, e a gente vê isso também como uma inflação gigantesca do mercado de ações, do mercado de derivativos, do mercado de futuros, o que a gente vê? Quanto mais absurdo isso fica, quanto maior a proporção desses tipos de investimento fica, mais próximo a gente está do fim dessa segunda parte.
E aí a gente tem uma análise política, institucional aqui. O ciclo vai recomeçar ou a gente vai ter backwardation. E para ajudar nessa análise, para introduzir coisas econômicas, para não ficar só no campo da política, existem alguns indicadores que a gente pode usar para ver se é minimamente sustentável o Estado dar um reboot no ciclo ou se ele vai entrar em colapso. O primeiro é a quantidade de backwardation, a frequência e a intensidade dos fenômenos de backwardation. Você está tendo backwardation toda semana? É porque o mercado perdeu completamente a confiança, provavelmente não vai voltar a usar o dólar. Se parou de ter backwardation, estamos longe, você tem um termômetro objetivo ali do quão próximo a gente está. E existe algo melhor ainda, se chama a produtividade marginal da dívida. O que o governo está fazendo o tempo todo para dar vida ao ciclo de crédito? Criando mais dívida. É isso que o governo faz, ele cria mais dívida na economia. Em uma economia saudável, livre, o que a gente tem? A produtividade marginal da dívida é maior que 1. Para cada dólar de dívida que eu crio mais de $1 de produção. Dívida saudável. Pode ser que dentro do livre mercado você entre em períodos onde ele está abaixo de 1, porque o pessoal escolheu errado. Pode ser. Mas ele volta. Os responsáveis quebram e o mercado se reajusta. Se eu tenho um governo que está sistematicamente corroendo a produtividade da dívida, ela cai para baixo de 1. Isso aconteceu na década de 80. Faz muito tempo. A produtividade marginal da dívida americana está maior que 1. Em 2008, vamos arredondar para 2010, o que aconteceu após a crise? A produtividade marginal da dívida foi para baixo de 0. Cada dólar que eu invisto, que eu crio de dívida na economia, destrói um pouco de valor. O sistema já ficou injustificável e insustentável a um médio prazo. O que aconteceu com a pandemia e com o quantitative easing gigantesco da pandemia? A produtividade marginal da dívida americana desceu para menos de -1. Cada dólar de dívida que o Estado americano injeta na economia destrói mais de $1 de produção, de produtividade. Isso é insustentável até no curto prazo. Então essa é a métrica que a gente da Nova Escola Austríaca está usando para prever que dessa vez os Estados Unidos não voltam. Porque cada dívida que eles criam, cada $1 de dívida destrói mais a economia deles. A única forma deles manterem o sistema funcionando é quebrando completamente o sistema. Não tem como isso acontecer. Você vê economistas como o Fernando Urrich, por exemplo, que ele está recomendando que as pessoas dolarizem o patrimônio, né? O que você acha disso? Você acha que o Brasil está pior que os Estados Unidos ou que não tem por onde correr mesmo? Cara, aí já virou mais uma questão. O Urrich, eu gosto muito dele, mas ele é um desses que não é austríaco. Ele é um economista ortodoxo que gosta da escola austríaca e pega ideias da escola austríaca. Por isso que ele ainda segue essa ideia mainstream de que o dólar não quebra. Porque o dólar é o grande financiador do mundo. Então é por isso que ele está falando pra gente dolarizar. Porque o dólar não quebra e o Brasil só vai piorar, basicamente. Muito mais rápido do que os Estados Unidos. Defendendo só um pouquinho, não sei. Sim. Porque ele fala bastante também da queda do dólar. Mas eu acho que mais essa questão que o Brasil vai piorar no prazo mais rápido. Sim. Mas a queda do dólar pro Urrich não é seguida de um abandono do padrão monetário do dólar. Então, seria meio que o cruzado mudando pro cruzeiro do dólar. Eu não sei exatamente qual que é. É a morte de uma moeda que vai ser substituída por outra moeda semelhante ao dólar, basicamente. O problema é que o Urrich ignora a forma como a gente matou e reviveu moedas no Brasil, que era se dolarizando. Então o dólar não consegue se dolarizar para fazer isso. Ele é o dólar. A hora que ele quebra, ele quebra. Então, mas essa previsão do Urrich, essa previsão do Urrich é mais política do que qualquer coisa. Ele acha que o Brasil vai se ferrar mais rápido do que os Estados Unidos. Eu acho que não. Eu acho que não é que a gente vai se ferrar menos ou mais devagar que os Estados Unidos. A gente está bem ferrado.
Mas o brasileiro e a economia brasileira está mais acostumada a funcionar ferrado. A economia americana é extremamente mais complexa que a gente. Se quebra alguma coisa, o resto colapsa. No Brasil, a gente faz um contrabando ali e já foi. Aí quebrou a estrada, vai de barco, produz menos, mas morre gente, mas a gente continua. A nossa economia é resiliente, assim, porque ela é menos complexa. Põe água, bota no caminhão e exporta. A gente não está fazendo tecnologia que precisa de investimentos para ser pago em 50 anos. Então, eu acho que a nossa economia, por mais que a gente vai se ferrar bastante, ela é mais resiliente do que a americana. Que nem a Rússia. Essa foi talvez a risada maior que eu tenha dado nos últimos meses. Foi quando o FMI soltou a nota de que ninguém esperava que a economia russa fosse ser tão resistente às sanções. Quem poderia prever isso, tirando todos os economistas austríacos que já estavam avisando isso? Quem poderia prever isso? Mas não fiquem tranquilos porque até o final do ano as sanções vão funcionar. Basicamente, os caras do FMI, positivistas em geral, se afastaram completamente da realidade. Que é o quê? A moeda é secundária, a dívida é secundária. O primário é recurso natural. Se você tem recurso natural para trocar, você está relativamente bem. Você tem terra fértil aqui no Brasil? Enquanto nação, enquanto coletivo, você está bem. O indivíduo dentro está se ferrando. Mas em última instância, o governo estatiza e bota o Ministério da Agricultura para produzir e tem alguma coisa. Ao contrário dos Estados Unidos, que vai quebrar muito mais violentamente. Que foi mais ou menos... A Rússia ela nem precisou estatizar. Isso que foi tão ridículo dessas sanções. A Rússia simplesmente continuou fazendo negócio com outros países e vendendo petróleo. Eu estou morando lá, você vê a inflação que a gente via no Brasil em 2001, 2002. É o que está acontecendo, é a crise econômica dos caras. O nível de emprego está crescendo, que agora você também tem aquele aquecimento artificial, que não é tão artificial assim para a indústria de guerra. Bom, só um PS mesmo, de como é que esse negócio de quebra funciona. Tem muitos países que estão acostumados a quebrar. E basicamente o Brasil é um deles. Pois é, primeiro do mundo o Brasil. A Rússia é um deles também. Aliás, até o agro da Rússia é muito blindado porque ele é muito disperso. Então é uma economia interessante de estudar. 2 pontos. Primeiro, você falou do UNT. Sempre ele fala sobre a quebra do dólar, é sempre substituir por uma moeda internacional ou por uma moeda... Exato. Não é uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo. É só uma renovação do sistema. Sim. A questão de a região quebrada, tu percebe isso muito em uma movimentação política nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Qualquer leve mudançazinha na economia lá, que aqui a gente nem levaria em conta, que a gente nem percebe... 0,25%. Já gera até a causa lá. Sim. E a gente está acostumado, não, o Brasil usa o caro, a gente só mantém. Eles nem medem a taxa de juros em porcento, eles medem em pontos, 0,0 alguma coisa por cento, isso já é uma mudança relevantíssima para a economia deles. A gente aqui sobe de 10% para 14% de juros e depois o pobre paga a conta, basicamente. A segunda que você falou que eram 2 coisas, a segunda é... Primeiro foi do URIT. Justo. Ô, Bill, quando você fala que o indivíduo na Rússia, especificamente, apesar do coletivo não estar se ferrando, o indivíduo está se ferrando, você está se referindo à ausência da batata frita do McDonald's? Sim, isso faz falta. Faz Entendi. bastante falta. O McDonald's saiu da Rússia. É verdade. Eles substituíram, isso foi bem estatista, eles pegaram o McDonald's, estatizaram e venderam para um capanga do governo e basicamente fizeram o custo na tóxica, que é um McDonald's ruim. O dia a dia de vida lá Não, zero. Até melhorou um pouco, porque tem mais gente empregada e a economia está super aquecida. Mas não houve uma fuga dos homens para a Finlândia? Não. Houve uma fuga de homens de classe média alta do país. Por quê? Porque é a mesma coisa, imagina que o Brasil chega e fala, cara, é o seguinte, vamos entrar em guerra com os Estados Unidos. O que é que todo homem que não gosta de guerra e tem mínimo de recursos faz? Vamos para o Paraguai, vamos para Portugal. Mas não foi só isso, é que não conseguiram. Tem um amigo meu no escola que ele queria ir para a Sérvia, onde a família da esposa dele mora, mas não conseguiu ir. Mas isso provavelmente por falta de grana mesmo. Porque o Estado russo, ele falou, não, quem quiser sair pode sair. Porque estrategicamente isso é interessante. Quanto mais gente você deixa sair, menos espião você tem dentro do país, menos rebelde você tem dentro do país. O que ele falou?
podem sair, à vontade. Para vocês voltarem, que vai ser difícil. Aí a gente conversa depois. Mas isso foi até bom para mim. Consertou o problema que isso mesmo, que a crise mesmo criou. Foi o que eu viajei da Rússia para cá, no Natal, e eu paro em Dubai normalmente. Porque é quase 25 horas de voo. Eu paro em Dubai, durmo lá e depois vou para o Brasil. E aí eu cheguei lá, pô, Dubai é país neutro, não tem boicote a Rússia. Cheguei bonitinho, todo o meu dinheiro em rublos. Falei, queria tocar rublos por dirham, por favor. A gente não opera. E agora eu estou em Dubai, sem dinheiro, com um total de R$0 no bolso. Detalhe, para entrar no quarto do hotel você tem que pagar uma taxa de $3. Eu não tinha $3 para pagar no hotel. O próprio recepcionista pagou. Por que essa fuga de russos me ajudou? Porque a minha esposa, que é russa, foi no Telegram, achou vários russos que estavam lá fugindo da guerra e o pessoal fez um câmbio voluntário. Você estava com essa realidade de agora da Rússia se fechando praticamente novamente, como que tu imagina o futuro para isso? Cara, aí a gente sai um pouco da economia e entra na geopolítica, que eu até prefiro mais. Na verdade, eu entrei para esse mundo de ciências sociais com a escola austríaca, mas antes de eu conhecer a nova escola austríaca, eu usava a economia austríaca para prever crise e lucrar com crise. Então eu sempre fui mais da geopolítica. Opa, acho que a Argentina vai quebrar e o preço do trigo vai subir. E aí eu fazia essas apostas baseadas em quebra de país, porque é muito bom você ganhar dinheiro com socialista quebrando o país. Pelo menos você tira alguma coisa de legal daquilo ali. Mas eu acho que isso é uma coisa mais geopolítica agora. É mais uma questão civil, uma batalha civilizacional entre ideias fundacionais de países, de nações, do que um fenômeno econômico. O que eu vejo acontecendo agora? E isso já começou a acontecer. Eu via isso acontecendo, já falava sobre isso, aliás, o Yuri que me acompanha sabe que eu estava falando disso em 2020, que foi o quê? Existe a formação de um Estado internacional. Certo? Você pode achar que isso vai acontecer daqui a 30 anos, pode achar que vai acontecer daqui a 2. Mas é inegável que a gente tem cada vez mais instituições globais, estados globais se formando. Isso é um projeto de governo, isso é uma filosofia política sendo posta em prática. O progressivismo. O equivalente americano do que foi o fascismo, do que foi o nazismo, do que foi o marxismo e afins. Ele meio que ganhou a Segunda Guerra e ele está começando a formar um Estado mundial. Quem são os players que estão encabeçando esse Estado mundial? Progressistas? Sim, mas em termos de país mesmo. Progressistas, sim, é o projeto deles. Mas em termos de país, Estados Unidos e Europa. O que começou a acontecer em 2008? Na verdade, já vinha acontecendo em menor escala desde que a China voltou para o Ocidente, ali no final de 80. Começo de 90, na verdade. A China olhou e falou, puta, vocês querem criar um Estado global? Pô, a gente também quer criar um Estado global. A filosofia de vocês, os valores civilizacionais de vocês levam a um Estado global totalitário? O nosso também, olha que maravilha. Vamos trabalhar junto? O que os ocidentais não levaram em conta? A China tem 2.500 anos de burocracia. Eles sabem fazer burocracia muito melhor que a gente. Então assim, a China ela já está temos com esse sangue no olho de ser o líder de um Estado totalitário global. E ela começou a se infiltrar nessas tentativas do Ocidente de criar essas organizações. Por exemplo, o exemplo que eu tinha dado antes do SDR, dos Special Drawing Rights, que vai ser a tentativa de substituir o dólar, basicamente. Quebrou o dólar, peraí que a gente tem a moeda global. E aí quando isso virar criptomoeda global, moeda digital global, vai ser pior ainda. Mas temos uma moeda global. Ela é feita de quê? Uma cesta de moedas relevantes. O que a gente tinha antes de 2008? Dólar, libra, ien japonês, euro e uma quinta, se eu não me engano. Não era o franco por falta de volume. Não, se eu não me engano eram 4 mesmo. Você tinha a moeda alemã, mas que a alemã e a francesa depois condensou no euro e ficaram 4.
Posso estar confundindo um pouquinho, mas é essencialmente isso. O que aconteceu pós 2009? Gente, a China é relevante, né? Então 5% dessa cesta de moedas vai ser o yuan chinês. O que aconteceu em 2012? Pessoal, 5 foi para 10. 10% dessa moeda é o yuan chinês, agora está em 25% do SDR. Então assim, isso a gente vê em todas as instituições do Estado global, do proto-Estado global. A China tentando encabeçar aquilo ali, pegar o mesmo projeto e encabeçar. O que aconteceu com essa guerra? E o que é essa guerra, basicamente? É basicamente os Estados Unidos colapsando em termos econômicos e políticos e até civilizacionais. Os Estados Unidos estão numa posição muito complicada. Foi o país mais belo e moral já fundado na história e decaiu ao longo de 120 anos já, pelo menos. E entrando em crise, e aí entra no livro do Gianluca Lorenzon, o socialismo democrático leva ao socialismo violento. Por quê? Porque o governo está insolvente. O que o governo faz quando ele está insolvente? Entra em guerra. Ele toma recursos e mata o consumidor. Então, o que a gente está vendo agora do conflito ucraniano, do proto-conflito em Taiwan e na situação da Coreia, é basicamente os Estados Unidos comprando briga com o resto do mundo. Qual foi a reação imediata? Digamos que a guerra 1.0, e que já está terminando agora. Países, as duas potenciais grandes potências, as duas potências em potencial, China e Rússia, começando a falar, opa, alguém tem que tomar o lugar dos Estados Unidos. A Rússia não tem como tomar o lugar dos Estados Unidos. Eles têm 140 milhões de pessoas. Eles têm muito recurso natural, muita terra, muito pouca gente. E por mais que a cultura deles seja forte o suficiente para se estabelecer, eles não têm recurso para isso. A China tem. Só que os russos não são burros. Nem os chineses. Eles sabem que essa aliança deles é necessariamente temporária, que alguém tem que tomar. Não é que alguém tem que tomar o controle. A China quer tomar o controle. A Rússia é fundamentalmente multipolar na forma como eles pensam o Estado. Até porque por influência do Dugin. O Dugin tem vários defeitos, mas ele pelo menos a teoria que guia o Estado russo, além de matar os opositores e continuar deixando a grana de petróleo entrando no bolso da gente, é o quê? Existem civilizações, existem culturas no mundo. E o Estado deve ir até onde vai a civilização. Então, terras de eslavos, seja o que isso quer dizer, terras de pessoas culturalmente russas devem ser russas. Mas a Rússia não tem intenção de conquistar o Brasil e de colonizar o Brasil. Já a China não. A China, como a gente viu, tem essa intenção globalista, esse ansejo globalista mesmo. O que é a segunda fase dessa guerra que a gente está começando a observar agora? A Rússia e a China já estão considerando o Ocidente como derrotado. Porque a gente está em crise profunda e eles não. Então assim, não importa o rumo da guerra, eventualmente a gente vai quebrar primeiro que eles. A China, porque manda gente para o moedor de carne mesmo, e a Rússia, porque manda um pouco menos de gente para o moedor de carne, mas tem muito recurso. E mais do que isso, eles têm tanta terra que eles são o país economicamente mais autossuficiente do mundo, em termos de recursos naturais. Então assim, eles já sabem que o Ocidente caiu. Qual que é o real conflito agora? Quem vai mandar depois do Ocidente? E é isso que eu vejo no futuro, esse conflito entre China e um eixo novo que a Rússia está tentando montar. Porque se a Rússia tentar bater de frente com a China, ele não vai conseguir. Então, na verdade, não é China. É China e uma Europa e uns Estados Unidos vassalos da China versus o eixo que a Rússia está tentando montar, que é o quê? Rússia, Índia e mundo islâmico, que são 3 países profundamente nacionalistas. 3 civilizações profundamente nacionalistas. O Islã não, mas o Islã está. Por quê? Porque o Islã é fundamentalmente globalista também. A teologia islâmica, existe o mundo da Sharia e existe o mundo da Jihad. Ou é islâmico, ou estão na guerra para islamizar, basicamente. Então eles são, em última instância, globalistas. Mas eles são tão fragmentados que uma tentativa globalista islâmica não ia funcionar por agora. Daqui a 20, 30 anos, não sei. O que a Rússia está fazendo, e a gente já vê eles fazendo isso. Primeiro, eles unificaram o mundo islâmico, de forma que a gente não vê
há décadas. O Irã e a Arábia Saudita começaram a conversar. São os dois grandes arqui-inimigos do mundo islâmico, a capital xiita e a capital sunita, basicamente. A Turquia começou a normalizar relações com ele, que é tipo o terceiro player, ali um player um pouco menos relevante, mas foi o último califado islâmico, que simplesmente morreu de suicídio e deixou o Islã sem califado. Então eles têm uma relação, sempre tiveram historicamente uma relação tênue com o Irã e a Arábia Saudita. Irã e a Arábia Saudita normalizaram suas relações, a Turquia está cada vez mais se aproximando deles, mesmo fazendo parte da OTAN, e eles estão começando a unificar o mundo árabe mesmo. A Síria, que não tinha relações diplomáticas com a Arábia Saudita há mais de década, ontem ou anteontem normalizou relações com a Arábia Saudita. Então a estratégia russa é fazer algo que sem um mediador como a Rússia jamais seria possível. Que é o quê? Aliar o mundo islâmico à Índia. A Índia tem vários e vários conflitos milenares com a China. Todo aquele pedaço do meião da Ásia, China tomando, Índia tomando, China tomando, Índia tomando. Então a Índia é um aliado fácil para a Rússia. Eles trocam a mão de obra chinesa por indiana e se aliam a eles. O problema é, eles também precisam do mundo islâmico. Então o que está acontecendo agora são duas guerras internas que vão levar a um conflito no futuro. É a guerra interna dos chineses tentando cooptar o globalismo, e a gente já viu um pouco disso com o Macron indo conversar com a China e fazendo aquela ponte de calma, a gente brigou, mas vem cá, a gente precisa do seu dinheiro, basicamente, que a gente está quebrando. E ao mesmo tempo a Rússia fazendo esse negócio de tentar unificar o mundo islâmico, a Indonésia e a Malásia principalmente, porque são islâmicos e estão na Ásia, esses vão ser lugares extremamente estratégicos para esse conflito. E o que a gente vai ter depois é esses dois eixos brigando, e aí de fato essa vai ser a briga que está começando agora. Você tinha perguntado primeiro, né? Sim. Depois você. Mas essa expansão chinesa em várias frentes, está se falando, tanto política, Sim, quanto sim. hegemônica e também econômica da própria moeda, não é uma questão também quase natural, porque aí a China é a indústria do mundo e também tem menos preocupação ambiental. E o processo de desindustrialização para lá é um mito, o que estava ocorrendo aqui no Brasil já desde a década de 80. Quer dizer, hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, o aumento da jurisprudência do trabalho que atravanca, Sim, também sim. em alguns casos, o empreendedorismo e segurança jurídica. Sim. Leis ambientais confusas, difusas ainda. Né? Então a China pode ter indústrias de poluição mais cimento, isopor, enquanto aqui no Brasil é uma burocracia danada para ter. Mas Sim. não é natural isso? É natural por mais do que isso até. É natural porque a China, como nação, sempre foi expansionista. Antes de a gente entrar em qualquer contato com o Ocidente, na época que os romanos estavam começando a entrar em contato com o Império Chinês, e eles já eram expansionistas há muito tempo. China em chinês é Zhongguo, é o país do meio. A gente é o meio do mundo e o mundo se expande para fora da gente. Essa é a visão, porque o confucionismo, que é a ideologia dominante, sempre foi na China, apesar de você ter outras coisas, é expansionista. Ele é que nem o Islã, ele na sua essência é expansionista. Até o comunismo é muito mais confucionismo do que marxismo lá na China hoje em dia. Vários dos programas que eles têm de redistribuição de terra, prisão e afins, era tudo confucionista. Os caras reciclaram. Mas, isso que você falou, não é exatamente que é natural. O aspecto natural do expansionismo chinês é esse. É que a China expande mesmo. O que a gente tem, que você falou, é um aspecto artificial da expansão da China. O que a gente fez no Ocidente foi exportar a escravidão, basicamente. Acabamos com a escravidão no Ocidente. Olha só que maravilha. Mas agora a gente vai ter que começar a pagar trabalhador. É isso? Vamos ter que começar a passar, a gente vai começar a passar lei trabalhista para encarecer a produção. Mas o nível de conforto que a gente tem no Ocidente não condiz com as leis que a gente tem. Se a gente não tivesse a China, com um contingente de trabalho escravo gigantesco, não teria como a gente viver do jeito que a gente vive com as leis trabalhistas que a gente tem. Não ia ter produtividade de trabalho o suficiente, nem perto disso. O que a gente fez? Passa um monte de lei trabalhista aqui, de forma demagógica, e um trabalho barato mesmo, chinês faz. E aí a gente começou a exportar tecnologia para a China, começamos a exportar a indústria, aí veio a questão ambiental, a gente exportou mais ainda. Então sim,
Isso não é natural. Isso foi um monstro que o estatismo ocidente criou. O estatismo ocidental criou. A gente começou a usar a China, foi meio que um acordo com o demônio em termos simbólicos. Assim. Isso é algo que acontece bastante na história. Os próprios russos estão pagando por isso agora. Uma das estratégias russas de desestabilizar os Estados Unidos foi financiar o progressismo dentro dos Estados Unidos. Porque na cabeça do governo russo, isso é um vírus para o país. E agora estão pagando a conta, porque os progressistas tomaram o poder e querem tomar a Rússia. Sabe que isso é algo que acontece muito na história política. Você tem algo que o Marx chamava do lumpenproletariado, que você tinha o proletário, o Marx, que é o trabalhador, e você tem o lumpen, que é alemão para lixo, basicamente. É o lixo social para o Marx. Para ele era assassinos, ladrões, batedores de carteira, cobradores de imposto. Existe um fenômeno que é movimentos ideológicos tentam pegar o lumpen e trazer para o seu lado. Isso sempre dá mal. Por quê? Porque você promove pessoas lixo para posições de poder e essas pessoas são muito mais inescrupulosas que você. Ela eventualmente toma o poder do ideólogo. É isso mais ou menos que a gente fez com a China. Óbvio, não é o chinês que é o lumpen, mas a China enquanto Estado era o lumpen do mundo, era o Estado que só fazia genocídio e escravidão. Só. A gente chegou e falou, precisamos de um aliado barato aqui, facilmente manipulável para produzir coisas, para usar a escravidão deles, para produzir coisa barata para a gente poder fazer mais demagogia com lei trabalhista. Pega a China. E a gente foi criando a China. Roma nunca cai por causa da competência dos bárbaros. Bárbaro é bárbaro. Roma cai por causa da decadência de Roma. E é basicamente isso que aconteceu com a gente em relação à China. A China, mais que ela é... Se você pegar aquela divisão tradicional da antropologia entre selvageria, barbárie e civilização, a China é o mais complexo sistema bárbaro possível. É o bárbaro que atingiu níveis organizacionais que a gente só via em civilização, basicamente. E o que a gente fez foi pegar esses bárbaros e trazer para dentro dos portões, em termos econômicos e depois, literalmente, o governo chinês começou a financiar a colonização americana. Você tem muita terra nos Estados Unidos que é do governo chinês, basicamente. Então, esse pedaço é artificial, não é natural. A gente fez, os nossos estados fizeram isso. Voltando para a Rússia, Sim. Eu concordo que para eles é muito mais vantajoso unir a parte sul ali, o Oriente Médio, unir essa parte, mas também não faz sentido para eles procurar uma aproximação maior com o leste e centro europeu, no caso. Tipo, eles ganham alguma coisa com essa guerra, com essa disputa grandiosa? Que eles meio que Essa é uma boa pergunta. Eles consolidaram nas próximas décadas uma animosidade com todo mundo lá. Sim, e mais ou menos. Sim, aquilo é uma zona de guerra agora. E vai ser por um bom tempo. Pelo menos, e isso eu não tinha pensado até agora, foi uma ótima pergunta. Pelo menos até a influência chinesa ficar tão clara no mundo europeu que o cidadão europeu comece a olhar e falar, agora eu tenho que escolher entre ditaduras. E talvez essa aqui seja melhor, talvez essa aqui seja melhor. Aí, de fato, há uma possibilidade de reaproximação. O que acontece hoje em dia é que a maioria dos estados europeus, do leste europeu, não deviam ter o desenho que tem. Isso é quase que a lei de ferro da ciência política. Se você bota duas civilizações, dois povos para dividir o mesmo estado, você vai ter problemas. Porque a lei é uma só e você tem dois povos diferentes. O que a queda da União Soviética, o fim da Segunda Guerra, fez? A mesma coisa que a Europa fez na África e no Oriente Médio, que causou todas as guerras da África e do Oriente Médio. Não todas, mas intensificou aquilo ali. Pegar povos distintos, desenhar um estado e falar, vocês são tudo a mesma coisa, agora se vira. A Iugoslávia era um grande exemplo disso. Aqui o Iugoslávia foi feito pelo Tito, depois que ele morreu, dissolveu. Mas até hoje você tem ali Sérvia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, Kosovo. Tudo pedacinho, mas são povos diferentes que se matam. O que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia? A Ucrânia não é um país, é dois. E você vai olhar os mapas eleitorais da Ucrânia, isso fica muito claro. Você tem aqui qual que é aquele rio que passa ali do lado de Zaporizhia? O Dnieper. Você
tem o Dnieper cortando ali a Ucrânia. Você vai olhar todas as últimas eleições, desde a redemocratização da Ucrânia, o que acontece? O lado oeste do Dnieper vota em candidatos pró-União Europeia, candidatos mais germanizados. Foram os dois povos que historicamente sempre disputaram ali, Germânia e eslavo russo. Você olha para o lado leste do Dnieper, o que sempre acontece em todas as eleições, de 60% a 70% de voto para candidato russo, 60% a 70% do outro lado para candidatos pró-União Europeia. Era para ser dois países aquilo ali. E isso é a regra. Óbvio, tem exceções. A Polônia também não é muito boa, porque você chega na Polônia e tem um pedaço que talvez devesse ser Ucrânia, ou vice-versa. É confuso aquilo ali. Você tem países como a Bielorrússia, que é mais preto e branco, aquilo ali é um fazendão de quase russos, e o país é bem homogêneo, até porque é pequeno. Mas Ucrânia é o exemplo mais claro. A Finlândia é parecido. Quando você vê o desenho da Finlândia, tem uma fronteirinha ali, e é menor do que no caso da Ucrânia, mas você tem uma fronteirinha que é tudo pró-Rússia, e sempre vota pró-Rússia. A Estônia, a mesma coisa. E na Estônia também é menos drástico. Todos esses outros lugares são menos drásticos do que na Ucrânia. Mas a Estônia tem ali uns 15% a 20% do país que é pró-Rússia. Sabe? Então, o que está acontecendo agora, qual foi a solução pós-Segunda Guerra? Olha, joga esses estados aí e ninguém se alia com eles. Agora, eles se viram, eles são os buffer states, e assim, a OTAN não expande para cá, a CSTO, que é a OTAN russa, não se expande para cá. A OTAN ficou se expandindo. Então assim, qual foi a pergunta mesmo? Acabei me perdendo. Se não faz sentido eles procurarem Sim. o que eles ganham com a guerra. O que eles ganham com a guerra é que na verdade eles não queriam a guerra. O Putin, quando você olha os grandes discursos dele, principalmente na OTAN, na ONU, o que ele sempre fala é, gente, e o acordo? Gente, e o acordo? A OTAN era para acabar na Alemanha Ocidental. E se você está pensando da perspectiva do Estado russo, é o seu inimigo se aproximando. E como é que a Europa fez isso? Financiando programas nesses países. Assim, parte da criação da União Europeia é a criação de uma cultura pan-europeia. E a Europa foi competindo com a Rússia e ganhando no âmbito cultural. E depois de ganhar no âmbito cultural, foi unificando politicamente. Então, não é que a Rússia tenha a ganhar brigando. A Rússia não tem escolha a não ser brigando. Porque na cabeça deles, eles estão sendo atacados. Eles estão perdendo território há 20 anos. E você vai ver o discurso de 2006 do Putin na ONU, o discurso de 2011 do Putin na ONU. É sempre isso. E, gente, o que vocês acham que vai acontecer se isso continuar rolando? A gente não quer uma guerra. Última pergunta, que eu acho que já deu tempo, né? Não tem tempo, tá? Você pode ficar falando pra sempre. A gente tem que beber, não é mesmo? Teoricamente, tem 30 minutos atrás. Pois é. Assim, se alguém tiver alguma coisa pra fazer, eu não me sinto ofendido de vocês levantarem e saírem, mas... então vamos responder perguntas. Se vocês quiserem, vocês vão embora depois e fica Eu vou preso. fazer uma observação só sobre a expansão da OTAN, porque assim, olhando para o cenário macro, tá, fácil, resumindo, expansão da OTAN, Sim. onde não era para expandir. Mas só que olha o caso da Polônia. Polonês em si não gosta do russo. Sim. Eu vejo mais como um revanchismo de que, assim, sabe que não vai gostar se eu for para a OTAN, eu vou para a OTAN. Sim. No caso da Polônia foi bem isso. A Ucrânia, nós sabemos que o Stalin, ele expulsou todo o leste lá da Ucrânia, que era ucraniano a princípio, os eslavos, enfim, expulsou e botou russo. Estamos vendo hoje a herança. Mais ou menos. Isso é algo interessante que você trouxe. E aí? Antes vai dar longe de mim defender o soviético, longe de mim defender o Estado russo. Mas assim, a União Soviética não tirou eslavo, não tirou o ucraniano do leste da Ucrânia e colocou russo. O que eles fizeram, porque o pessoal que tinha ali já era russo. Ucrânia quer dizer fronteira em russo. Só, o povo russo, a Rússia vem do povo russo, de Kiev. Então o que você tinha ali já era majoritariamente russo.
O que a União Soviética fez, e isso eles fizeram nas repúblicas soviéticas inteiras, na tentativa de criar o homem soviético ideal, criar o povo soviético ideal, foi pegar gente de todos os lados da Rússia e mandar de forma forçada para todos os lados da Rússia. Então, assim, tanto é que isso é curioso, é muito difícil ver sotaque na Rússia. Não tem aquele negócio que você ouve e fala, ah, você é de São Paulo, ah, você é do Sul. Não, porque eles misturaram na marra e apagaram todos os sotaques. Então, assim, de fato, houve um dedo pesado da União Soviética ali, mas aquele povo sempre foi meio culturalmente russo. A Ucraína vem de fronteira, justamente porque ali era a fronteira do mundo russo. E é por isso que para eles é tão impensável deixar a Ucrânia entrar para a OTAN ao invés de separar. Porque na psique russa mesmo, aquilo é a fronteira da nossa civilização. Se você toma aquilo, não é mais um conflito fora. Agora é o 11 de setembro. Você está dentro da nossa civilização, criando caos. Tem razão? Não tem? Dane-se. Mas é assim que o Estado, que o player russo enxerga. Duas coisas só. A primeira de todas, você estava falando sobre a questão da lei, né? Você falou que uma lei, ela normalmente não funciona com povos diferentes, a mesma, né? No Estado. Mas em última análise, a lei, ela deveria ser universal a todos os indivíduos, né? Mas Sim. talvez não a lei estatal. A lei... Olha esse, olha o Ropa. Olha o Ropa aparecendo. Vai, manda lá. Na prática, você teria que planificar todas as culturas para todas elas aceitarem o mesmo lei. Entendi. Vai. A ética, não. Nem que você fizesse isso, funcionaria. Seria uma tentativa estatal soviética ele tentar fazer isso na marca para cá sair. Eu tô falando se acontecesse em teoria. Sim. Tá, doido. Tô brincando. Não é a lei que é universal. Isso é uma balela hopiana, isso eu posso falar outra hora, porque... Tem que falar do Ropa também depois. Né? Não, a Ropa nunca foi libertário, ele é neofeudalista. Mas são coisas bem diferentes e é preocupante o fato desses dois movimentos terem se agregado numa figura. Sim. Mas isso a gente vai precisar de mais de 1h30 para falar. Mas não é a lei que é universal. Os princípios morais por trás da lei são universais. Só que a lei inclui coisas como a gente dirige do lado direito ou do lado esquerdo. É moralmente neutro isso. Mas isso vem dos costumes da população. É o que o Hayek chamava do nomos. A lei que emerge de forma espontânea das interações individuais como costume, mesmo antes de você ter um sistema legal jurídico moderno. Então, o problema seria esse. Até que todos os países do mundo se tornassem libertários, se tornassem perfeitamente libertários, você ainda teria coisas como, tá, mas eu não confio nesse cara como líder político. Tá, mas aqui a gente dirige do lado esquerdo. Tá, mas aqui a maioridade é 16. Você tem essas coisas que são locais e imutáveis. Não imutáveis, mas indistorcíveis. Uhum. Elas mudam naturalmente ao longo do tempo, mas você não consegue mudar assim. Nesse ponto a gente entra completamente em questão de libertarianismo, mas eu acho que ele entra no Questão de- dele... Questão de novo. Libertarianismo. Ah, sim. Acho que a questão da ideia dele é de que, sim, você tem uma lei que é universal, que é a ética, a privada, Sim. mas mesmo assim você ainda tem diferenças entre povos, entre culturas, que geram regimentos sociais, regras sociais diferentes. Exato, com base nos mesmos Então princípios. mesmo se fosse uma cultura completamente libertária, se você colocar todo mundo de culturas diferentes, em padrões de vida diferentes, no mesmo lugar e forçassem eles a seguir o mesmo padrão de regras, tu ainda vai gerar um monte de problema. Sim. Você, só pra gente terminar, tem mais alguma dúvida? Só pra mim. Eu queria voltar naquilo que eu queria voltar. Ok, mais 3 então, e é isso. Manda bala. Voltando um pouco na parte da geopolítica, só rapidamente, e a parte da América do Sul, especificamente, ela é bem ocidentalizada, assim, mas a própria economia brasileira tem algumas características de ser árabe, coisa assim. Você vê ela mais em qual desses blocos que você tinha comentado? Cara, existem dois grandes coringas. Sim. Qual que você vê que é o papel do Brasil nesse novo?
Cara, sim, é basicamente a mesma pergunta com dois focos. Cara, não existe América Latina. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Existem 4 Américas Latinas. Existe o Brasil, existe a América Central e México, existe o que era o vice-reino de Nova Granada, que é ali na época dos espanhóis, Venezuela, Colômbia e... Qual que é o terceiro que tem do lado ali? Bolívia. Ninguém liga. Bolívia. Bolívia não? Hã? Não aqueles 3 do lado. As Guianas, não? Não. Enfim. O Equador? Equador. Isso. Equador. Venezuela, Colômbia e Equador. Que são, historicamente, se você olhar na América Latina, os 3 países mais hostis. Mas a Colômbia tem um narcotráfico gigantesco, a Venezuela é a Venezuela. E o Equador até hoje não conseguiu integrar o índio porque os caras matam gente pra caralho, basicamente. Mas por quê? Por que essa instabilidade política e essa violência? Porque eles, há 1500 anos, são um lugar mais violento. Eram outros índios que estavam ali, muito menos pacificados do que os Inca, embaixo. E eles tiveram outra relação com a coroa espanhola. Eles sempre foram capitanias e demorou para eles virarem vice-reino. Então eles sempre foram meio que um lugar mais anárquico. E por ser mais anárquico, com mais warlords, com mais chefes locais militares guiando aquela população. Enquanto isso você tem o resto da América do Sul também. Argentina, Chile e todo esse pedaço mais amistoso, Paraguai, Uruguai. Isso é um outro paradigma, pelo menos se divide em 4. Então eu acho que para pensar a relação da América Latina com esses 2 eixos, o China-Ocidente e o Rússia-Islã-Índia, a gente tem que pensar em termos desses 4 players. Antes de eu entrar nisso, qual que era o outro coringa que eu falei antes? Na América Latina, é os países asiáticos islâmicos, Indonésia e Malásia. Esses, principalmente, os outros pequenininhos ali, vão ser a chave. Porque eles podem virar para um lado, virar para o outro, eles são extremamente estratégicos. A América Latina, o grande coringa é o Brasil, para falar a verdade. O eixo Colômbia, Bolívia e Equador, com certeza absoluta, vai para a Rússia. Porque toda a economia dos caras depende da Rússia. O exército russo está infiltrado no exército venezuelano até dizer chega. Então não tem muita escolha. A Venezuela é quase que uma Coreia do Norte russa, com um pouco mais de independência, porque eles são culturalmente mais distintos. Mas assim, você viu que aquela hora, por exemplo, que rolou as tensões após a ascensão do Lula, quando começou a rolar aqueles papos de o exército vai intervir, e o exército venezuelano falou, se o brasileiro intervir, a gente entra no Brasil, e rolou aquela tensão meio ridícula. O que a Rússia fez? Falou, Venezuela, baixa a bola. E a Venezuela falou, foi mal aí. É essa relação que eles têm com a Rússia. Acho difícil a China conseguir comprar, porque tem russo demais em posição de poder dentro da Venezuela. Então esse eixo, eu acho que é mais certeiro para a Rússia. O eixo sul, Argentina, Chile e afins, com certeza vai para a China. Porque o maior parceiro comercial deles é a China de forma avassaladora. Assim. Então não tem muito para onde eles correrem e, convenhamos, a Argentina é fácil de comprar, em termos de política. Assim. Argentino e chileno é muito fácil de comprar e muito fácil de ganhar na burocracia, e a China é mestra nisso. O México, provavelmente China. Provavelmente China, pelas mesmas razões que o Sul aqui. E o Brasil é o grande coringa. Vai depender muito do que a gente faz. Isso eu sempre vi que, tipo, a nossa política, eu acho que ela gostaria mais de se aproximar da chinesa. Sim. Mas a nossa cultura sempre vi muito mais próxima russa. Sim. É basicamente a grande divisão do nosso país. Você tem o bolsonarismo mais cristão, você tem o mais nacionalista, menos globalista, e você tem o petismo, que é parte do projeto de poder. Mas, portanto, eu não vou saber muito como é que é a cultura russa, vai só de estereotipo. Mas, só de você saber que são países cristãos, já é muito mais próximo do que a Rússia, a China, culturalmente. Queda cultural, moral dos Estados Unidos, eu sempre vi que, tipo, que agora o nosso grande, potência mais próxima, eu vejo mais como ali. Sim. Mas nunca subestime o governo brasileiro.
sua capacidade de tomar decisões monumentalmente A erradas. gente vai se alinhar com a África do Sul. Pois é, não. A gente vai comprar briga com os dois, que é mais ou menos o que o Lula está fazendo. É isso, praticamente. A pergunta que eu queria fazer era mais essa linha também, que uma das possibilidades é ser meio neutro, assim. Sim, Porque não tá é no o que a meio. gente deve fazer, com certeza. Sim. É que a gente não tá no meio do conflito lá. Sim. Então, eu não vejo porque eles gastariam tantas forças para tornar uma narrativa. Como Só eu tem mais sou- pra frente. Cara, como eu sou pessimista em relação à situação política do Brasil, eu tendo a achar que a gente vai se aliar com a China e com os Estados Unidos. Na hora que a China tomar a Europa e os Estados Unidos, eu acho que a gente vai para esse lado. Porque o governo, a não ser que a gente tenha uma convulsão social muito intensa, a gente vai para esse lado. Porque o projeto petista, o projeto poder petista e bolivariano se encaixa perfeitamente nos caras. Eu acho que a única coisa que vai acontecer é que Venezuela e afins não vão ter a capacidade de bater com a Rússia e se aliar com a China, e eles vão virar meio que a Ucrânia da Rússia, a Israel da Rússia, dentro da América Latina. E vai ser um negócio meio estranho de ver. O afirmou que a nova escola austríaca ela é metalista, né? Metalista, Pode estritamente ter metalista. uma herança do pensamento do Andy do livro Advogados Sim, Platos? não é que pode ter. Tem. Não é coincidência. Não é coincidência. A Rand, ela. Eu vi que ele entrou meio confuso ali. Mas a Rand, ela não entendia de economia. Ela chegou ao mesmo resultado por uma questão moral. A Rand ela fala bastante e de forma muito interessante sobre o valor moral do ouro e como é inaceitável é impensável você achar que algo que surgiu por fraude vai substituir algo que surgiu de forma honesta, de forma sustentável ao longo do tempo. Então ela chega no metalismo de forma moral, mas a defesa do metalismo austríaca, da nova escola austríaca, ela não vem direta, não é uma expansão das opiniões randianas. Apesar do Antauffecker, dos dois maiores caras da nova escola austríaca serem pelo menos parciais ao objetivismo. O Keith Wiener é um objetivista convicto e o Antauffecker estudou o Rand e até coloca o hino do dinheiro, aquela cena, aquele discurso do Francisco D'Antônia sobre o dinheiro na Revolta de Atos, como a abertura do curso dele, de um dos cursos dele de teoria monetária. Mas qual que é a relação da nova escola austríaca com a Ayn Rand? Qual que era a metodologia do Menger? Qual que era a filosofia por trás da metodologia do Menger que a gente viu? Aristóteles. Aristóteles através do Brentano. Quem que é a grande filósofa libertária aristotélica dos tempos modernos? Rand. Ela pega, o trabalho dela é essencialmente pegar Nietzsche e Aristóteles e limpar e sistematizar. Então o que eles fazem é, temos uma base aristotélica. Isso inclui a Rand como filósofa. E isso influencia a nossa metodologia, mas assim, não tem uma relação extremamente forte, Formal? lógica, formal e lógica. E Fantástico, fantástico. Mas eu vou saltar tudo. Manda lá. Esquece novas questões econômicas e geopolíticas, só para o futuro. Eu já estou tentando propor aqui o pós-neo escola austríaca. E eu vou te apresentar um desafio que eu estou fazendo, compartilhar contigo. Ontem eu estava vendo a apostila do meu filho de 11 anos, de educação financeira, né? Lançaram esse negócio nessa escola. Pelo menos tem. Exatamente, deixa eu ver como é que é isso daí. Aí eu vi a primeira página, é a única página que tenta abordar a definição de dinheiro, mas não faz isso. Sim. Você coloca uma pergunta assim, de onde veio o dinheiro, aí coloca essa história das trocas voluntárias e pronto. Depois começa nossa, tá muito melhor do que eu esperava. Pois é, eu também fiz isso. Só que aí eu quero acompanhar e conduzir ele o melhor possível. Né? Então eu peguei e comecei a colocar a minha versão, né, de definições de conceitos para ele. E no que você falou aqui, ficou uma coisa diferente do que eu estava falando para ele. Eu queria que você visse onde está o erro. Sim. Certamente tem algum, vou colocar o mais importante. Porque, assim, tentando explicar para ele, eu parti que a definição de dinheiro, a melhor definição de dinheiro seria de que o dinheiro é crédito. O crédito é o dinheiro é o crédito.
A moeda, ele aparece depois de uma representação desse crédito, dessa confiança, assim como a escrituração que os bancos fazem, os bancos centrais fazem, e o Bitcoin vai fazer tudo. Entendeu? Sim, Aí, mas, inclusive eu segurei essa parte do Bitcoin na segunda aula. Sim. Mas eu foquei nessa parte de confiança, porque mesmo esse negócio de meio de troca, que o pessoal apresenta, o dinheiro como meio de troca, assim, na verdade não precisa. Você pode usar como meio de troca a própria confiança. Eu posso trocar, como que era, um porco com 6 ovos e ficar devendo mais 6 ovos, em confiança. Daqui 6 meses, daqui uma semana, eu te dou 6 ovos. Sim. Né? Isso pode ser confiança direta, ou pode ser intermediada, né? Sim. Eu queria saber se essa definição que eu achei fundamental ali para ele, se ela serve para desse nível, e onde é que ela vai ter um problema de dinheiro como crédito, a definição de dinheiro como crédito, confiança. Eu não acho que ela está errada. Definições funcionam em muitos níveis. Sim, isso. Eu posso falar que economia é o estudo da produção. Tá, mas eu também posso falar que economia é o estudo da ação humana voluntária. Por quê? Porque a produção vem da ação humana voluntária. São níveis de análise e de profundidade diferentes. Dinheiro, de fato, moeda, de fato, é uma forma de crédito lato sensu. Não é crédito um instrumento de crédito, mas ela é uma forma de eu tenho crédito com o futuro. Eu tenho essa moeda porque eu acho que eu crédito, crença que essa moeda vai comprar no futuro. Existe... Eu cheguei na parte da fraude para ele, que é legal porque tem na segunda página, tem a história das moedas brasileiras, por exemplo, Sim. as moedinhas, então, elas subiram porque foram fraudadas. A confiança, Sim, uma premissa que tinha sim. lá foi tirada aqui em Sim. cima. O problema dessa definição, e eu acho que onde ela acaba na sua utilidade, é porque aí como é que você diferencia crédito de moeda? Isso foi complicado depois. Isso complica, mas a moeda é um tipo muito específico de crédito, é por isso que ela só é crédito, ela não é crédito. Aliás, uma coisa interessante da nova escola austríaca é que eles têm a diferença entre moeda e dinheiro. Se enxergam como duas coisas diferentes. Dinheiro é o meio de troca, moeda é a commodity com o bid-ask spread mais baixo da economia, que, portanto é estoque de valor. O dinheiro ele surge exatamente como crédito. Se você vai olhar, por exemplo, na Mesopotâmia, o que era o dinheiro da Mesopotâmia? Eram papéis de crédito de trigo que está guardado no tempo com furinhos de argila, basicamente. Era um cuneiforme de contabilidade. O problema é que isso só é crédito. O crédito, ele sempre depende de uma entidade emissora de crédito. E por causa disso, esses sistemas sempre foram corrompidos. Porque eles dependem de um sistema central, de um emissor central de crédito. A moeda ela surge como o crédito descentralizado. Ela surge como pessoas falando, opa, calma aí, eu não preciso mais ficar com o negócio no tempo, porque eu tenho ouro. Ouro não estraga, eu parto fácil e... Então é um crédito, mas não é crédito, porque não tem um emissor. Então, mas eu falei, eu até cheguei no mentalismo com ele, assim, que o metal era a representação daquele crédito, era a materialização mais próxima. Sim, de forma simbólica, assim, e é até interessante você passar isso pro seu filho, porque é uma forma de pensar importante. Você faz crédito consigo mesmo no futuro com moeda, mas tecnicamente, economicamente, tem essa diferença. O crédito ele depende do emissor, a moeda depende de um mercado físico, e por isso é que ela descentraliza. Adicionar que também não tem diferença do juros, porque a moeda... Sim, ela estabiliza. O crédito ele perde a questão de manter o valor. Você depois. Se você está com a ideia de, você tem uma estratégia, a pessoa, ou a sua confiança ou credibilidade, você não consegue manter isso ao longo do tempo. É impossível. É que eu não cheguei aqui, eu já parei. Exato. É o crédito descentralizado, perfeito, basicamente. A única coisa que você precisa é que exista uma indústria produtiva que use aquilo, porque agora isso é matéria-prima para eles. E o que estabiliza o valor, muita gente fala da escassez do ouro da prata. É o contrário. O que estabiliza é que não estraga e tem infinito. Então qualquer variaçãozinha, o Keith Riner compara com a gravidade. O seu corpo exerce gravidade sobre a Terra. Mas ninguém fala do seu corpo exercendo gravidade sobre a Terra, porque a gravidade da Terra é muito mais massiva sobre o seu corpo. O ouro e as outras mercadorias é meio assim, você tem pressões econômicas que incidem sobre o ouro. Só tem tanto ouro estocado que não estraga, que elas se dissipam muito rápido. Você tinha uma pergunta? Eu fui com ele, mas nesse caso aí que você falou, no caso,
qual que é a palavra de acabar? Você acabou de falar a palavra. Escassez. Escassez orda no sentido que você não pode só, tipo, imprimir. Sim, Tenha delimitado. mas você pode desentesourar de uma forma imensa. Então, assim, não é porque ele ser escasso, é necessário para ele ser um bem. Ponto. Bem que não é escasso, não é bem, é recurso. A grande diferença do ouro para outros recursos é que ele não é escasso e ao mesmo tempo não estraga. Uma das poucas coisas que eu li sobre moeda é um livro do Jacques Legoff sobre a economia da Idade Média. Sim, na Europa, sim. Hoje a Europa Ocidental. Sim. E a criação da moeda, ela tem duas frentes principais, que pelo menos ele elenca naquele período, naquele lugar, que é a simplificação das trocas, para não precisar andar mais com galinhas vivas Sim. ou com ovos, mas também tem a própria autoridade do Estado, que era o que dava confiança do valor daquela moeda sobre aquele metal, que nem sempre foi nobre, Sim. às vezes era Sim. estanho. Sim. Tá? O Mansa Musa de Mali causou profundas inflações com ouro. Ele minerou mais ouro do que existia na terra inteira e saiu gastando que nem um sheik árabe por aí. O cara criou 10 anos de inflação no Egito. Sabe? Elon Musk ou Mansa Musa? O Elon Musk e o Mansa Musa, quem é o mais rico? Mas lá na Espanha, depois da descoberta das Américas. Pois é. Existem problemas com o ouro. Justamente quando ele era escasso. E você conseguia trazer muito mais ouro do que existe para o mercado. Mas isso que você viu, essa identificação histórica, na verdade não é acidental. Em todo o mundo, essas são as duas frentes de criação de dinheiro. De criação de dinheiro de um lado e moeda de outro. A palavra do suzerano e a centralização de crédito do suzerano e a commodity que emerge de forma espontânea das transações individuais. E são duas coisas diferentes. É por isso essa primeira, para a nova escola austríaca, é moeda, a que emerge espontaneamente, e a que emerge do dicto centralizado é dinheiro, porque é meio de troca, mas não estoca valor. É um sistema de crédito centralizado com um token. É uma coisa diferente. E você tem, na verdade, o pessoal age como se fosse um debate. Quem que tem razão, os metalistas ou os chartalistas? A moeda é algo que emergiu espontaneamente da sociedade ou ela é algo que foi criada pelo Estado? É os dois. São dois fenômenos diferentes. Que por ignorância econômica nossa, a gente vê como a mesma coisa. Por quê? Porque é papel aqui e papel ali. Um é meio de troca aqui, outro é meio de troca ali. Mas são duas coisas historicamente e essencialmente diferentes. A moeda e o dinheiro. Bom, eu vi que você passou por cima, né, comentando sobre a questão do governo emitir dívida, né, para se financiar e tal. Sim. Então talvez você já tenha respondido a minha pergunta, mas tenta sintetizar de uma maneira que fique Você simples gosta de de gastar seu entender. tempo, né, basicamente. Claro. Como diz o Japinha lá, autor de Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim. Depois de 1971, a moeda se tornou dívida. Sim. Você acha essa descrição incorreta? Não, é completamente incorreto. A moeda, o lastro ouro dos Estados Unidos já estava acabando antes do Fed. 1914, né? 14 foi o Fed, mas ele já não era, já estava nas últimas quando o Fed foi criado. O Fed Mas é dívida hoje, então? completamente. Ah, entendi. Então É não dívida não fraudulenta, não é? Só a data que tá errada. A data está muito para frente. Entendi. É dívida fraudulenta, não é exatamente dívida porque ele nunca vai pagar. Quem é que acha que o governo americano vai pagar a dívida pública? Quem é que o governo brasileiro vai pagar a dívida pública? Não, você tem um sistema de rolagem de dívida só, que é mais político do que econômico. Então, o Kiyosaki ele errou porque o lastro ouro é o que é a moeda ouro? É a commodity emergindo de trocas voluntárias. A partir do momento em que você pega o governo e bota para ele intervir naquilo ali, por exemplo, sendo o único que pode cunhar, você já acabou com o essencial do lastro ouro. É muito melhor do que o que a gente tem hoje? É, mas vai inevitavelmente levar ao que a gente tem hoje. Então, lá em 1850, 40, quando começaram as grandes crises de crédito americano, ou até na fundação do Estado americano, já estava a semente, quando Alexander Hamilton dá ao Estado americano a capacidade de se endividar, mas pelo menos aí você tinha cunhagem difusa. Em 1850 alguma coisa, se eu não me lembro, os Estados Unidos centraliza a cunhagem. Só o que vale como moeda corrente, que pode pagar dívidas juridicamente, é a moeda impressa, o dólar impresso. Não impresso em papel, mas
cunhado ali. Antigamente, como é os Estados Unidos, você podia pagar em peso, se você quisesse. Aliás, muita gente pagava em peso espanhol. Juridicamente era possível. O que importa é quantas gramas de ouro tem aqui. E quando você olha, por exemplo, para o sistema metalista grego, que durou 400 anos sem inflação, a cunhagem era difusa. O que existe? Prata. O que eu posso fazer? Cunhar uma moeda. Pegar a prata, fazer um desenho bonitinho de um deus e falar, tem 5 gramas aqui. Se eu estiver fraudando, isso é uma ofensa criminal. Os gregos matavam. Era uma ofensa grave porque era contra os deuses, inclusive. É isso que você precisa para ter um sistema metalista. Cunhagem livre. Eu posso cunhar a minha moeda, pegar a minha prata, amassar e falar tem 5 gramas aqui. E isso é o sistema metalista. A partir do momento que os Estados Unidos centralizou a cunhagem, ele já começou a matar isso. A partir do momento da criação do Fed, isso foi pro saco completamente. Então ele já... o Kiyosaki ele erra na data, feio. Existe esse mito de que a gente quebrou o laço do ouro em 71, 72, não, já tinha quebrado faz muito tempo, aquilo foi só quando a gente parou de fingir que estava vivo ainda. Mas por hoje é isso, pessoal. Inclusive, o professor de economia monetária aqui, ele usa exemplos desse período que já estava quebrado, como exemplo de por que tem Sim, é muito sujo isso que o pessoal faz. Bill, podia fazer os agradecimentos a você aí no palco? Manda bala. Bom, eu sou Yuri Pantaro, sou um membro comum aqui da GEA, né? Participo ativamente, sou um dos membros, né, fixos. Eu não costumo apresentar e nem organizar. Hoje teve bastante da minha mão aí na organização, né? Mas, enfim, eu fico muito feliz. E eu gostaria de agradecer o Bill por proporcionar, né, esse conhecimento tão importante para todos nós, essa oportunidade única, né? Porque você mora bilhões de quilômetros daqui, anos-luz, né? Então, né, eu fiz questão que tivesse o máximo de gente possível, e, enfim, de tornar o ambiente o mais agradável possível, né? Para quem é novo aqui e nunca participou antes do grupo de estudos, tá? A GE é basicamente um grupo de estudos semanal, ou seja, acontece toda terça-feira esse horário, às 8 horas da noite, para ensinar economia austríaca para as pessoas sem viés político, né? Hoje a gente pincelou bastante na política, mas a princípio não é esse o objetivo, é só ensinar economia independente do viés político das pessoas que estiverem aqui vindo. A pessoa não precisa ser estudante de alguma matéria aqui na UFSC, pode ser qualquer pessoa que tenha interesse e queira vir para cá. Então, aqui é um espaço aberto mesmo, um espaço público para quem quer aprender economia austríaca, né? Bom, então eu só queria dizer que atualmente, né, e como o Bill ponderou bem, atualmente a gente está vivendo em tempos muito sombrios, né? Inimigos da liberdade cooptaram absolutamente tudo que nos rodeia. Desde a instituição, desde a UFSC, que é extremamente comunazista, né? Até as instituições, as maiores instituições de poder que nos governam coercitivamente, né? Mas eu acredito que eles só conseguem todo esse poder e toda essa influência porque eles se alimentam da fraqueza daqueles que acreditam em suas mentiras, né? Então todo projeto de poder deles é baseado em enganar as pessoas. E é exatamente por esse motivo que a maneira mais efetiva de combater esses monstros é usando a verdade e propagando a verdade, né? Então, assim, eu acredito que se a luz da verdade estivesse ao alcance dos homens bons, por mais humildes que eles sejam, não haveria espaço para que os homens maus pudessem atuar na sociedade, influenciar a sociedade, destruir a sociedade e a civilização, né? Então é por isso que apresentações como essas que o Bill fez hoje são tão importantes para a gente, né? Porque elas ensinam, elas propagam a verdade, elas mostram como as coisas realmente são. E esse conhecimento no futuro ele acaba sendo usado por essas pessoas aqui para se defender desses inimigos que estão no poder, né? Enfim, essa então acaba sendo não a missão do GE, porque não tem objetivo político, mas acaba sendo uma consequência do trabalho que a gente está fazendo aqui. Então eu acredito que instituições como essa crescerão muito no futuro com a ajuda do trabalho de pessoas empenhadas que acreditam num futuro mais livre e mais próspero. Então, obrigado, Bill Pedroso, pela sua apresentação. Cara, é um prazer saber que isso existe, sabe? Então, prazer vir para cá.
e ajudar vocês. Não vou falar muito, vocês já estão dormindo já. Pessoal, mais uma vez, então, tem gente nova aqui. Tem um conversa no Guilherme, eu sou atual no grupo. Gostaria de novo ao Will por vir conversar com a gente. E está sem interesse, como o Yuri falou, a gente está aqui toda terça-feira, a gente tem a sala fixa nossa, às 20 horas, né? Sempre aqui nessa sala. A gente tem vários tipos de dinâmicas diferentes. Atualmente eu apresento bissemanalmente o livro do Rothbard, da Revolução Americana. A gente vai entrar agora, não sei se essa semana ou na outra, na questão da análise histórica dele, da formação e do procedimento da Revolução Americana de 29. Mas o nosso grupo ele é aberto. Qualquer pessoa pode entrar no grupo e qualquer pessoa pode apresentar no grupo. Uma vez dentro dele, você pode definir um tema, você pode querer testar qualquer coisa dentro do Escola Austríaca. Como o Yuri falou, o nosso grupo ele não é um grupo político. Você pode participar de qualquer ideologia que você for. Você pode, às vezes, nem necessariamente ser um austríaco em si. O objetivo do grupo é estudar a Escola Austríaca. Então, nesse sentido, a gente aceita qualquer um que estiver interessado. Então, se tem interesse, podem entrar em contato comigo, eu coloco vocês no grupo. E estamos aqui sempre, qualquer questão que tiver, só falar com a gente. Isso aí. Só terminar, e aí já saindo do tema mesmo, eu aprendi 90% do que eu aprendi em faculdade em grupo assim. Sabe? É muito importante que vocês façam isso se vocês quiserem aprender alguma coisa, porque 99% das pessoas não têm muito interesse em ensinar vocês. Então, vocês vão aprender o máximo do máximo do máximo com vocês mesmos. É juntando gente que quer aprender uma coisa. Então, cara, o que você leu disso? Puta, eu li isso aqui e fazendo essas trocas, fazendo esses eventos, chamando gente. É o que mais vai acrescentar vocês. É bem legal ver que isso continua acontecendo no Brasil. Sabe? Deu uma esfriada em termos de grupos de estudo nos últimos anos. É bom ver que ainda continua essa tradição de faculdade brasileira. Mas é isso, pessoal.